Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast Voz da Inclusão e hoje estou aqui com o professor Vinícius. Olá, professor. Olá, Luiz. Olá, pessoal. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com esse projeto que a gente tanto gosta. E hoje com uma convidada muito especial, né, Luiz? Hoje a gente está com a Paula Neres. Ela que é estudante de psicologia, já está quase se formando aí e tem deficiência visual, tem um podcast aí muito bacana que é o Papo de Cego e veio conversar um pouquinho com a gente. Tudo bem, Paula? Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz e vamos trocar essa ideia, né? Vamos sim. É um prazer tê-la conosco. Paula, então, você tem deficiência visual, né? Tá cursando psicologia. Conta um pouco aí da sua vida pra gente. Você nasceu com deficiência visual, adquiriu? Como que foi? Ih, menina, no meu caso é as duas coisas. Bom, eu nasci prematura lá em 1999, então, assim, eu já nasci com um problema chamado retinopatia da prematuridade, né? Que é essa má formação na retina. Então, eu acabei tendo baixa visão até mais ou menos 16 anos e, junto com a baixa visão, eu tinha visão monocular, que esse ano, inclusive, foi reconhecida como deficiência visual, né? Mas na minha época, eu era reconhecida como deficiente visual pela baixa visão. E aí, quando eu tinha 16 para 17 anos, terceiro ano do ensino médio, toda aquela ansiedade, eu acabei tendo um novo descolamento de retina e fiquei cega. E aí fiz o vestibular e basicamente isso, assim. Eu também tive retinopatia da prematuridade, Paula. No meu caso, foi um descolamento de retina causado pela luz da incubadora, né, pela falta de proteção nos olhos. Então, descolou na incubadora e então, praticamente, nasci com deficiência visual, nunca enxerguei, realmente. Essas retinas dão trabalho. Dão trabalho. Essas retinas realmente foi descolamento de retina também. Descolam com uma facilidade que, meu Deus do céu. E é uma coisa tão delicada, mas que, né? Pois é, acontece. Então, você fez vestibular, né? Conta pra gente como que foi a prova. Foi adaptada? Você conhecia o Braille? Ou foi ampliada, teve ledor? Como que foi? Então, na época, como eu estava recém-deficiente visual e como eu falei em off, né, a gente estava aqui batendo papo, o problema de se morar no interior, eu sou do interior do Mato Grosso do Sul, é que a gente tem ausência de informação, por N motivos, né? Mas no meu caso, como eu já estava cega na época do vestibular e do Enem, já na solicitação eu pedi tudo que tinha direito. Pedi ledor, pedi para o auxiliar, né, o assistente para escrever a prova e tudo que era possível, assim. E que no momento eram essas duas coisas, tanto no Enem quanto no vestibular da minha faculdade que eu curso hoje, que é uma faculdade particular. Mas foi bem tranquilo no sentido de que foi fácil fazer a solicitação, só teve aquela burocracia de apresentar laudo e tal. E no dia da prova eu percebi que seria realmente uma experiência diferente essa readaptação, né? Porque uma prova de vestibular e o Enem com alguém lendo, sei lá, por 5 horas na sua cabeça é um pouco diferente, né? Sendo que antes eu só fazia a prova ampliada, eu mesma tinha uma autonomia diferente, né?
Realmente é bem complicado. Eu fiz o Enem, é bem difícil. É acessível, né, o uso do ledor, né, mas é um pouco, é puxado, é difícil É uma prova de você... resistência. Também, é difícil você ter alguém lendo. É difícil, mas facilita. É isso, é difícil, mas Uhum. facilita. Você tem alguém lendo, assim, do seu lado, 5 horas, cento e poucas questões, é bem complicado mesmo, é algo bem complexo. Acho que é um assunto para a gente conversar também em um futuro podcast. Exatamente. Sim. Então, você entrou, né, para a faculdade de psicologia Isso. e como que foi a sua inclusão na faculdade? Porque você, pelo que eu entendi, era recém-deficiente, tinha recém ficado cega total, né? Isso, exatamente. Foi. E você aprendeu, como que você se incluiu, né? Como você se adaptou nessa faculdade? Você aprendeu, você utiliza o Braille hoje, alguma coisa assim ou não? Então, nessa época, como eu falei, eu já estava cega e como eu estava no processo de perda visual e readaptação no terceiro ano do ensino médio, ou seja, eu ainda estava na escola, eu tive que usar ferramentas básicas da comunicação, né? Porque na época eu não tinha informação, eu não sabia muito bem o caminho a seguir. E eu tô, tipo assim, falando no sentido de informação, de forma prática mesmo. Porque eu não consegui aprender o Braille pela rede estadual daqui da minha cidade, eu não sei se isso mudou, mas a justificativa na época foi que eu estava saindo do ensino médio e não poderia aprender pela professora do estado, enfim. Não entendo muito bem como que funciona isso. Então eu tive que contar com a ajuda da internet. Na época eu estava começando nos primeiros passos com o leitor de tela, com acessibilidade nesse sentido. Então eu estava começando a tentar me movimentar nesse quesito. E aí eu procurava vídeo no YouTube, minha irmã pegou aquelas imagens padrões, sabe? Com o alfabeto em braille e alfabeto normal. E a gente fazia esse trabalho juntas, de tentar decorar. E na faculdade, acho que mais ou menos em janeiro ou dezembro, eu marquei uma reunião com a equipe pedagógica, bem na cara de pau mesmo. Quando eu marquei essa reunião e expliquei todo o BO, sabe? Falei, então, amiguinhos, tô chegando aqui e vou precisar da colaboração, porque para mim, não importa se você, isso é uma opinião muito individual minha, se você tem os melhores equipamentos do mundo, se você não tiver a abertura do ser humano para poder compreender a sua condição, poder te auxiliar na sua singularidade, eu acho que não vale a pena ter o melhor equipamento, né? Realmente. E para mim foi muito isso, assim, a gente sempre teve muita abertura de falar, olha, isso aqui funciona, a gente tem isso. E, respondendo a sua pergunta, hoje em dia eu uso o Braille mais para leituras, considerando que na minha faculdade os professores não têm a formação em Braille, né? Então não seria viável, sei lá, a aplicação de provas em Braille, né? A gente teria um outro problema. Aí a gente usa o equipamento ser humano. Realmente é bem interessante isso que a Paula comentou. Isso, a gente, né, nós pessoas com deficiência, a gente tem que ser, em alguns momentos, cara de pau, como ela disse. Realmente precisamos disso. Marca, oi, amiguinhos, então. Eu preciso disso aí, você tem capacitação, tem formação? Não tem, pode buscar. É realmente isso aí, a gente precisa cobrar uma inclusão aí da escola, né? Verdade. Eu ia comentar que, assim, eu acho importante a gente sempre salientar que a gente fala sempre da inclusão, mas eu sinto que socialmente a inclusão é representada simplesmente por rampas, por você ter
um realmente. pistache, não sei o que, e esquece de que às vezes você tem uma pessoa que está disposta a escutar a sua singularidade é muito mais importante, porque essa pessoa vai junto com você promover uma inclusão efetiva, né? Uhum. Vai compreender você como um ser humano e com a deficiência, né? A deficiência visual, enfim, que seja. Com certeza. Eu falo que a gente vai muito bem quando a gente encontra pessoas que têm boa vontade e tal, aí acaba se tornando tudo possível, né? Então, você pode viver várias experiências, você tenha alguém que se dispõe, se propõe a vivenciar isso com você, ou quando a gente tem a acessibilidade e a autonomia fornecida pelo ambiente, né? Então, como na maioria das vezes a gente não tem essa, essa questão do ambiente acessível para todo mundo, a boa vontade das pessoas é muito importante para manter, para promover a inclusão. E isso que a gente tem conversado aí bastante nos nossos podcasts, né? Que é muito uma característica do brasileiro, né? De ter essa aproximação, essa disposição, né? E graças a Deus a gente encontra muitas pessoas que têm essa boa vontade, essa força de vontade. Sim, com certeza. Às vezes a gente Como encontra alguns amiguinhos que não estão bem dispostos, mas aí a gente também uhum, supera. com certeza. E infelizmente acho que isso nunca vai deixar de existir, né? As pessoas que não têm essa disposição, essa vontade de. Realmente, nós temos que pensar que a inclusão, ela parte aí, né, do princípio da empatia, de você compreender as necessidades, né, da pessoa com deficiência. Empatia já é muito isso, né? Empates, né? Partes de lugar, né? E em estar dentro, né? Então, você se colocar no lugar da outra pessoa, né? Então, se Então, você se coloca no lugar da outra pessoa, você cria essa relação muito mais próxima, né? a inclusão, ela parte desse princípio, né, da empatia, né, de você entender as necessidades do outro, mas a gente sempre lembra que a inclusão, ela é lei, né? Então, a gente precisa cumprir, quer dizer, a gente não, ou, Todo né, mundo, né? os profissionais, né, que a gente trabalha, no caso, falando dos profissionais da educação, é uma lei, porque eu falo dos profissionais da educação porque é o tema que nós estamos falando, né? É uma lei, precisa cumprir com essa lei, que é uma obrigação, assim como a gente não pode cometer nenhum crime, a gente não pode deixar de cumprir com a inclusão, né? Exatamente. E uma coisa interessante quando a gente pensa em leis, ano passado em um seminário que eu participei, eu escutei isso e realmente faz muito sentido. A lei vem quando existe ou uma ausência ou um excesso. E no caso da inclusão, existe um excesso, digamos assim, um número considerável, expressivo de pessoas que precisam de ferramentas e garantias e uma escassez de reconhecimento desses direitos, né? A gente tem esses dois pontos, e para além disso, inclusão e autonomia, essas questões que são inerentes à vida da pessoa com deficiência, a gente precisa pensar que esse é um movimento social de reconhecimento de existência mesmo, né? Porque inclusive, eu estudo sobre isso, e a gente vê muito isso quando a gente fala em conteúdo sobre o movimento das pessoas com deficiência. A principal luta é desse reconhecimento de existência,
de potencial, de reconhecer que aquele ser humano ali, independente da configuração corporal dele, ele tem direito de existir, de estar em todos os espaços. E a lei veio para isso, né? Porque verificou-se esse número considerável de pessoas com deficiência e essa escassez de caminhos para essa pessoa com deficiência existir em sociedade. E aí, quando essa pessoa existe em sociedade, tem uma outra questão que é o mito do herói, eu digo assim, sabe? De que tem que existir sempre essa superação, esse ser humano que supera. E a gente não para pensar que se existisse uma inclusão efetiva desde o começo, as pessoas com deficiência não precisariam ser heróis. E eu vejo que socialmente, quando a gente fala uma matéria sobre pessoas com deficiência, que seja, os repórteres ou a mídia em geral, e as pessoas têm muito daquilo de colocar a pessoa com deficiência à parte do discurso. Ou seja, a essas pessoas, esse exemplo, quase como se batesse no ombro e falasse, tá vendo? Você aí, pessoa de um grupo hegemônico, não faz por onde, digamos assim, e aqueles ali que tem um corpo que é marginalizado conseguem, mas não param para pensar que é uma parcela que, se a gente considerar, não é tão grande, das pessoas que superam e tornam esse mito do herói. Me lembrou uma coisa que eu ouço muito, né? Às vezes a pessoa chega e fala, nossa, tem tanta gente que, entre aspas, é normal, né? Saudável. E tá aí fazendo arruaça, roubando, não sei o quê. E você que tem deficiência visual tá trabalhando, não sei o quê. Fala, mas, oxe, isso existiu sempre, né? Sempre vai existir. Mas não é uma comparação válida. Realmente, né? verdade, com certeza. Paula, e a sua pesquisa? Você estava falando da sua faculdade, né? A gente foi falar de inclusão e você estava falando, né, antes da gente começar a gravar, sobre a sua pesquisa, porque você vai se formar em dezembro. Isso, exatamente. E aí você desenvolve uma pesquisa sobre a pessoa com deficiência visual. Isso. Na verdade, o título da minha pesquisa é Luto, possibilidades de intervenção da terapia cognitivo-comportamental com pessoas com deficiência visual adquirida, que só o título já é o TCC inteiro. Mas o objetivo é entender como que a abordagem que eu atuo, que é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, pode ajudar pessoas com deficiência visual adquirida, pessoas que ficam cegas, pessoas que estão passando por esse processo de luto. Porque é uma coisa que a gente não escuta muito falar. Porque a gente escuta as campanhas de prevenção, a cegueira, não sei o quê. Mas e depois? E depois que esse indivíduo fica cego? Quem vai estar lá para segurar o BO com ele? O que a gente pode fazer para auxiliar esse processo de perda, de ressignificação, de reidentificação social? Que, inclusive, na minha pesquisa eu cito, e foi muito interessante essa descoberta através das leituras, que o fato de que quando uma pessoa que não tem deficiência se torna uma pessoa com deficiência, ela sofre porque a identidade pessoa com deficiência, esse termo, é historicamente e culturalmente marginalizado. Vem desse processo de que a gente sempre, e eu digo a gente porque eu me incluo nessa categoria, né? Nós somos identidades marginalizadas, corpos que são excluídos e vistos à parte desde sempre, né? Se na Inquisição eles nos matavam e nos jogavam dos penhascos, hoje eles nos colocam para fora da sociedade. Eles nos excluem das redes sociais quando não promovem a acessibilidade. Eles colocam deficiências ideais para ocupar os cargos, que é uma crítica minha, principalmente aqui na minha cidade.
Quando eles colocam uma vaga de emprego para PCD, se você chegar lá sendo cego, na maior parte das vezes, o discurso vai ser: ah, mas a gente não queria exatamente a sua deficiência, porque eles acham que vão precisar demolir o prédio e recomeçar por ser uma pessoa cega. É interessante falar que não... É interessante isso que você falou, que a inclusão, ela não se dá só a partir de rampas, né? Como você disse, né? As rampas são necessárias para alguns tipos de deficiência, né? E falando mais um português mais claro, a gente sobe escada. Exatamente. Então, assim, não precisa você derrubar a sua empresa para contratar a gente. A gente sobe escada, não tem problema. A gente pode nos guiar através das paredes, a gente vai se adaptar. Mas vocês, né, também têm que se adaptar, no caso de empresa, de uma forma, da melhor forma possível, né? Aí no mercado de trabalho. Sim. E eu acho que é essencial a gente pensar nisso, porque existem os estereótipos em volta até mesmo dos grupos que compõem as pessoas com deficiência. Por exemplo, a questão da deficiência física sempre precisa, sei lá, apenas da rampa para essas pessoas se locomoverem. Não é só a rampa. Essas pessoas precisam de uma condição de trabalho que seja adaptada para a condição dela. No caso da deficiência visual, sempre vai precisar de ter alguém para ajudar essa pessoa, sei lá, se locomover pela empresa. Ou precisar de algo muito mirabolante para que ela consiga exercer uma função no computador, sendo que existem softwares gratuitos. Atender um telefone, fazer uma ligação, ou simplesmente estar ali, né, naquele local. Esses estereótipos, eles são tão intrínsecos na imaginação coletiva que a gente vê isso na prática e nem pensa que isso é uma herança histórica e cultural, que a gente reforça involuntariamente através dessa mídia, desses ditados populares por aí. Quem nunca escutou tá dando uma de mão sem braço, ou tá se fazendo de cego, não sei o que. Kátia cega. Realmente. E Paula, falando retomando um pouquinho mais o assunto sobre você mesmo, você comentou que foi baixa visão durante toda a infância e tal, e morando no interior. Sim. E depois que você perdeu a visão, você teve algum treinamento de orientação em mobilidade, de atividade de vida autônoma? Como que é o seu cotidiano, digamos assim? Então, eu participei das atividades do que hoje chamam de AE, né? Que tem na escola, né? Na minha época era sala de recursos. Atendimento educacional especializado. Isso, na minha época era sala de recursos. Eu acho muito estranho falar na minha época, mas tudo bem. Mas novinha desse jeito. Sempre foi assim o básico para mim, dentro da condição que eu tinha, que era baixa visão, ou seja, ampliação. Tanto é que eu nem conhecia o que era bengala verde, né? Eu nem sabia que pessoas com baixa visão poderiam utilizar e se beneficiar dessa ferramenta. Quando eu fiquei cega, aí que eu entendi o que é uma rede de assistência social que não é bem articulada, porque era sempre uma peregrinação, sabe? Eu fui no CRAS, me liguei em instituições, e eles sempre tinham assim, sabe, uma batata quente? Ai, liga para fulano, liga para tal lugar. E aí eu meio que enchi o saco, vamos dizer assim, e falei, gente, eu vou ter que buscar por mim mesma. Como foi no caso do Braille.
Então, Uhum. eu assisti o máximo de conteúdo possível no YouTube sobre orientação e mobilidade. E aí eu acho que entra uma questão muito importante, que é esse acesso que a gente tem às redes sociais. Entrei em contato bem com a cara lavada mesmo, com pessoas com deficiência visual. Chegava e falava, olha, oi, meu nome é Paula, eu sou do interior e a gente aqui não tem muito contato. E foi assim que eu conheci uma grande amiga minha, que é a Priscila, ela mora em São Paulo. E aí ela super aberta a trocar uma ideia, a conversar, e aí ela começou a me dar dicas de como me locomover, da experiência dela. E posteriormente, eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente quando eu fui para um congresso de psicologia na capital, né, em São Paulo. E a gente se encontrou, foi incrível, porque uma pessoa que me auxiliou tanto, com informação mesmo, do básico. Então, assim, eu tive essa barreira do acesso à informação por parte do Uhum. poder público, mas eu tive outros caminhos. A possibilidade de ver. Eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos, por exemplo, do Lara Mara, sobre orientação e mobilidade. É bem interessante, assim, eles instruindo. E aí depois Bacana. eu tive um contato com um professor que tinha participado de alguma atividade aqui na cidade que trouxe esse tema, e aí ele mostrou também algumas possibilidades. E assim, foi pequenas construções que me fizeram ter possibilidades. Porque hoje, por exemplo, eu sei e tenho plena consciência de que existem coisas a melhorar. Eu hoje não me Uhum. sinto segura, por exemplo, para andar sozinha de bengala na rua, por uma questão de Uhum. insegurança pessoal e de saber que a minha cidade não é muito adequada. Então, foram passos que conseguiram me auxiliar nessa caminhada aí da inclusão, autonomia, mas que Uhum. foram essenciais, assim. E o processo da perda de visão foi algo muito dispendioso para você? Impactou muito? Eu falo porque eu também perdi a visão com mais ou menos uns 16 para 17 anos. E eu tive uma experiência que ser baixa visão era tão difícil, cirurgias e colírios e Uhum. hospitais. E quando eu perdi a visão, eu falei, ufa, até que enfim, né? E como foi esse processo para você? Então, com a baixa visão, eu não tinha problemas porque era a minha realidade. O que eu tinha que fazer o Uhum. acompanhamento, né, basicamente. Mas nesse ano que eu falo que eu descobri o descolamento, e aí teve que fazer cirurgia, e aí teve período de exposição, foi um cansaço físico e psicológico. Uhum. Mas a partir do momento que teve esse diagnóstico, eu não pensei muito bem nessa questão de que, e agora? Eu pensei em, tá, ok, e o que eu vou ter que fazer para ter possibilidades? Claro, teve um impacto, porque nesse processo, eu não sei como foi para você, mas muita gente se afastou, e aí eu tive que me deparar com discursos, até em grupos sociais, por exemplo, do grupo religioso, de que, ai, se você tiver fé, e aí começa uma culpabilização, sabe? Eu Uhum. não tinha muita noção, assim. Só que eu, eu sempre fui muito teimosa. Acho que isso às vezes é uma qualidade, assim. Então eu precisava ter caminhos. E aí eu sou sempre muito grata à família que eu tenho, porque ao mesmo tempo que a gente sofre, a família tem alegrias quando a gente tem alegria. E eu percebia que impactou muito a minha família essa perda visual, porque ninguém quer ter um filho ou uma pessoa com deficiência que fique cega, assim, jovem, né? Nem quer Uhum. que tenha algum tipo de deficiência. É até inimaginável, né, para essas pessoas. Uhum. Mas eles sempre me apoiaram muito
nas minhas decisões. Por exemplo, quando eu estava nesse período de fazer vestibular, minha mãe, mesmo com medo, ela nunca falou, não, você não vai. Ela sempre falou, tá, mas como que vai ser? Será que não é perigoso? Até no dia, eu brinco com ela até hoje, falando assim, que no primeiro dia de faculdade, a gente estava na porta da faculdade, e ela falou assim, vamos voltar para casa? E eu falei que não. E ela ficou lá todo o tempo, super preocupada, bonitinha, mas com o tempo eu precisei falar, olha, vocês podem ir para casa, tá tudo bem. Isso durou uns 2 dias, tá? Ela lá em cima e tal. E aí, um passo de cada vez, as pessoas, né, da minha família, percebendo que eu estava bem, estava ganhando conhecimento, tendo segurança, elas foram tendo segurança também. Então, teve uma parte de sofrimento pelo luto mesmo, né? De ressignificação de identidade, mas também teve a parte de que eu precisava também continuar, sabe? Que bacana. É, E pode falar, Luiz. Não, fala, professor, pode falar. E no caso, assim, você comentou que como surgiu a ideia de fazer um podcast e tal, do Papo de Cego? Então, essa ideia veio no ano passado com a pandemia, né? E tempo ocioso, e eu precisava também de um hobby, né? Naquele momento tão difícil. E também, eu acho que foi o que mais foi latente para mim, a questão de que eu precisava compartilhar informação, principalmente com a galera da minha cidade, com a galera que eu conhecia, sabe? E compartilhar informação que para mim hoje é muito básico, né? Para nós, pessoas com deficiência, tem certas coisas que é muito básico. E aí você compartilha com quem não tem uma deficiência, não tem acesso àquela informação, a pessoa fala, nossa! É tipo, é até uma revolução, né? E aí, em março ou maio do ano passado, eu fiz o podcast, mas eu não queria fazer o Instagram por enquanto, né? E aí minha irmã sempre, mas é uma forma de você divulgar e não sei o quê. Aí em outubro do ano passado eu cedi e a gente fez o Instagram, que é o Papo de Cego também. E atualmente, por conta da correria do último ano de faculdade, atendimento na clínica e tudo, eu acabo estando mais ativa no Instagram do que no podcast em si. Mas tem muita coisa bacana lá. Eu fiz ano passado, um dos episódios que eu mais gostei foi sobre a pandemia, né? Sobre a pandemia que a gente já enfrentava, né? O isolamento que não é da pandemia. Porque nós, pessoas com deficiência, vivemos um isolamento social que não é da pandemia, né? É como se a gente já soubesse essas medidas de biossegurança, porque a sociedade quis que o nosso grupo, nós, pessoas com deficiência, ficássemos o tempo todo com esse distanciamento social, né? Luiz, te interrompi, o que você ia perguntar? Não, eu ia perguntar realmente sobre o podcast, né? E agora aproveito para elogiar, né? Bem interessante essa iniciativa. Acho que você combater a falta de informação é muito interessante, muito importante, né? E é um trabalho de formiguinha, né, Luiz? Porque Realmente. quanto mais conteúdo, mais material tiver, mais as pessoas vão ter acesso e vão ter conhecimento. E aí a gente vai construindo uma sociedade melhor, né? Que é o objetivo. Com certeza. Que possa ser para todos. Sim. Com certeza. Mas eu confesso que, por vezes, eu não sei vocês, mas para mim, às vezes, bate o cansaço de sempre meio que tá falando em círculo, sabe? Falando sempre. Acontece. Coisa, sabe? Parece que a gente vira um CD arranhado.
Mas é esse o objetivo. Nós temos que ser como, realmente temos que ser como um CD arranhado para batendo na mesma tecla sempre, né? Como diz Pra, o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. com certeza. E eu citei isso porque às vezes a gente também não fala que ser pessoa com deficiência e tentar estar nesse movimento para conseguir distribuir informação, ou mesmo nós, pessoas com deficiência, a gente tem todos os sentimentos e emoções frente às situações que todo mundo tem, né? Eu acho que até nesse quesito de grupo de pessoa com deficiência e essa coisa do herói, da pessoa que Deus enviou, não sei o quê, a sociedade, e eu digo a sociedade falando tipo um ser humano mesmo, né? Mas assim, tira essa identidade humana da gente, que é de às vezes estar de saco cheio, de ter que ficar falando sempre a mesma coisa, às vezes tá triste, às vezes não se sentir bem em algum lugar e não querer fazer alguma coisa, mas não é por conta da deficiência, porque a gente só não quer mesmo. Às vezes não quer ser visto como o herói pleno, que sempre supera e não sei o quê. Porque, assim, não sei vocês, mas nesse ano de Paralimpíada, é tão lindo ver como as pessoas acham que as pessoas com deficiência são heróis mesmo e não sei o quê, e tem que promover a inclusão para estar com a diversidade, né? Mas, na prática, esse exemplo que eu citei da Paralimpíada, nem todos os canais de TV cobriram os jogos, né? Nem todos a mídia está fazendo esse exercício. Então, assim, o que às vezes me bate é essa sensação de que muito é na teoria e muito é para colocar essa identidade do herói no grupo de pessoas com deficiência e pouco se fala das questões da humanidade mesmo, que está em todas as pessoas. E aqui eu falo de forma que integra desde a aprendizagem da singularidade, desde a fase da adolescência, que imagina para quem é uma pessoa com deficiência e adolescente, né? E um grupo de pessoas que não têm A deficiência. adolescência já é uma fase tão complicada, quando a gente tem deficiência, muito mais, né? Exato. E Tá aí o o Luiz. crescimento. Realmente. Exatamente, sabe? Tem, claro, as questões que é de todo ser humano e as nossas particularidades. A maternidade, a paternidade, deficiente. Ano passado, só queria citar uma coisa que eu acho muito engraçado, né? Engraçado triste, tá? Mas, assim, ano passado teve toda aquela polêmica da campanha dos Dias dos Pais com o Tami. Não sei se vocês se recordam. Lembro. E um homem trans e não sei o quê. E ok, eles quiseram colocar a diversidade ali, que bonito, marketing, não sei o quê. Mas por que não tinha um pai com deficiência? Né? Não precisava nem ser cego, eu falo qualquer deficiência. E aí eu me questiono, será que essas pessoas não são pais, não são mães? Porque são sim, eu conheço várias pessoas. Ou será que não é bonito trazer isso para discussão? Até que ponto é essa inclusão também, né? Realmente. Com certeza. É interessante sua reflexão, Paula, porque a gente tem que parar para pensar mais nesses aspectos, né? E combater aí a falta de informação que gera tanto preconceito, né? E pensar que o fato de termos uma deficiência não nos torna diferente de ninguém, né? Realmente é isso que a gente tem que pensar. Exato. Só que nós temos as nossas limitações e precisamos das adaptações necessárias, né? E isso não é
a gente não segue um padrão, né, de adaptação. Todo cego escreve, todo cego precisa do computador, todo cego utiliza o sorobão, o multiplano para calcular. Não é um padrão. Nós temos as nossas limitações e a gente busca as adaptações, busca nos adaptar da melhor maneira possível e quando a gente encontra uma forma de trabalhar bem, seja na escola ou no ambiente de trabalho ali, as outras pessoas têm que buscar se adaptar de acordo com a nossa limitação, com a nossa dificuldade e com a nossa maneira de trabalhar ou estudar, né? Exatamente. Eu acho que essa é a nossa principal luta, né? Fazer com que as pessoas reconheçam essa nossa humanidade e a nossa singularidade dentro dessa humanidade. Porque, por exemplo, a deficiência, ela não é uma característica específica de um grupo social. Ela está presente em todas as diversidades. No meu caso, mulher cega, branca, do interior, de uma cidade, de um bairro periférico, estudou sempre em escola pública. Vocês, homens com deficiência, também no interior, a maioria aqui, né? Sabe? São coisas que vão se encaixando nas características humanas que às vezes não são pensadas como um todo. Eles separam, tipo, a pessoa com deficiência, ela é só uma pessoa com deficiência, mas não, o recorte dela envolve outros grupos que podem ser também marginalizados. Por exemplo, pessoas com deficiência negras de uma periferia, e aí a gente coloca ainda homossexual, ou lésbica, enfim, transexual. São muitas especificidades que se correlacionam. Realmente, existem todos esses aspectos, a gente deve levar em conta cada um deles. Nós conversamos, né, pessoal? Acho que foi um podcast bem interessante, mas nós, infelizmente, temos que finalizar, porque, né, para ele não se estender tanto. Se bem que pela gente a gente ficava conversando o resto da tarde, mas não, nós temos que finalizar, né? Agradecer, então, a presença da Paula conosco. Aí foi maravilhoso o conteúdo. Então, professor, você tem algo a dizer para a gente finalizar? Agradecer a Paula pela disponibilidade aí, muito cordial, muito bacana também. E acho que é importante a gente estar sempre buscando promover essa inclusão. Como eu falei, é um trabalho de formiguinha. E todo mundo que puder ajudar, todo mundo que puder participar, da forma que puder, né? Ouvindo aqui o podcast, a Voz da Inclusão, ouvindo o Papo de Cego, participando, compartilhando, curtindo. E isso já é importante para a gente continuar nessa luta, que é uma luta contínua, que nunca acaba, né? E muito obrigado, Paula. Parabéns pela iniciativa. E foi um prazer. E fica aí aberto aí para você. Bom, eu agradeço o convite. Gostaria de parabenizar vocês também pelo projeto. É um prazer ter, né, nesses conteúdos da mídia, pessoas que se preocupam tanto com esse trabalho, que, como você disse, é de formiguinha, mas que, se as pessoas estiverem abertas simplesmente para poder escutar a nossa voz, até que esse trabalho pode se tornar mais fácil, né? O caminho se encurta. Agradeço a todos e é isso. Convido vocês a curtirem o meu podcast também, o Papo de Cego, o Instagram, Papo de Cego. E estaremos lá sempre abertos a novas experiências, compartilhar, receber informação também para uma construção e uma desconstrução constante, né? Com o objetivo de sempre incluir
as pessoas. Maravilha. Com certeza. Os links, né, do podcast e do Instagram vão ficar na descrição do vídeo, né? Vão estar na descrição do vídeo. Eu agradeço a todos, né, que escutaram aí o podcast. Espero que seja útil para todos e que curtam, comentem, compartilhem com o máximo de pessoas possíveis, né? Agradeço a todos, então, e é isso. Até a próxima. Muito obrigado.